Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição e hoje, quinta-feira, 28 de setembro, a lição 14, ela tem como título Recebendo e Transmitindo Graça. A lição de hoje está baseada no livro do apóstolo Paulo de Efésios, capítulo 5. E aqui o apóstolo ele nos exorta para que nós vivamos o evangelho em todos os nossos relacionamentos. E Paulo menciona que o padrão de comportamento de um cristão ele deve ser no lar, no trabalho, na igreja, e deve ser sempre elevado, né? Uma vez que todos os cristãos verdadeiros devem ser imitadores de Deus, espelhando no amor de Cristo por nós, que está lá em Efésios capítulo 5, versículos de 1 a 2. E até ele, o apóstolo, ele retratou a igreja como o corpo de Cristo, como a noiva, né? E Paulo, nesse seu pensamento, ele ampliou o tema de imitar a Deus ao aconselhar, né, os maridos e esposas cristãos a viverem unidos, né, um respeitando o outro, cada um fazendo a sua parte. E o amor abnegado de Cristo, né, pela igreja, ele é um modelo para os maridos cristãos, que fala em Efésios 5, versículos de 25 a 33. Enquanto a lealdade da igreja a Cristo é o modelo para as esposas cristãs, que fala em Efésios 5, versículo 22 a 24. E em vez de usar o dom da sexualidade humana de forma assim pervertida e egoísta, o marido e a esposa cristãos, né, se concentram em valorizar e estimar um ao outro, tornando-se uma só carne, que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, versículos 28 até 33. E Paulo, em Efésios 4, versículo 32, ele nos diz: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Bom, no mundo em que nós vivemos hoje, a mídia, jornais e redes sociais, ali muitas multidões são iludidas, né, enganadas, e perdem a verdadeira identidade, né, ou seja, a identidade própria, para ficarem parecidas assim com seus ídolos às vezes. E muitos cristãos vão no embalo cobrando, né, e também colocando assim tatuagens, piercing, modificando até a sua parte física. E nesse sentido, nós compreendemos que o melhor que o apóstolo Paulo fala aqui na sua carta, né, que ele quis dizer que quando ele aconselhou a igreja, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, que fala em Efésios 5, versículos 1. E o produto apresentado pelo apóstolo, né, é totalmente diferente do que o produto que o mundo oferece. Que o produto que Paulo oferece aqui é o amor incondicional de Cristo. Mas nem todos nós estamos dispostos, né, a adquiri-lo, já que requer de nós uma renúncia, um sacrifício e um serviço. E uma proposta assim bem diferente dessas comprada com as facilidades oferecidas, né, por esse mundo midiático. Nós somos as pessoas que nós devemos imitar a Deus em nosso comportamento, nas nossas relações com as demais pessoas, e sempre, se possível, dando o perdão e a graça de Deus para conosco. E a Bíblia diz que cristãos
verdadeiros, eles devem refletir a Deus, que está lá em Mateus capítulo 5, versículos 43 até 48. E essa visão egoísta do mundo não se encaixa nos propósitos de Deus, que é uma visão de amor, é a valorização de todos os seres humanos, uma visão de graça, né? E aqui em Efésios capítulo 5, o apóstolo ele faz assim, um contraste, né, dos filhos que vivem em trevas, dos filhos que vivem na luz. As obras não são assim, uma exortação para obras infrutíferas das trevas, mas para ter consciência e buscarmos assim a luz que é Jesus, para nós verificarmos, né, o ponto que nós estamos errando, né, e buscar louvar, exaltar, honrar a vontade e o querer de Deus. E nessa epístola, Paulo comparou o estilo de vida daqueles que imitam verdadeiramente o amor de Deus com a abordagem dos atitudes assim, dos pagãos, né? Em vez de eles valorizarem como fossem irmãos assim na família de Deus, o ser humano usa as outras pessoas para seus interesses e depois se gabam, né, do que eles conseguiram, que está lá em Efésios capítulo 5, versículos 3 e 4. E assim, o apóstolo ele exortou e alertou que tal abordagem não tem lugar no mundo, que Deus está planejando as pessoas justas, que fala lá em Efésios capítulo 5, versículos de 5 a 7. E Paulo fala que diariamente, em todos os lugares, né, no lar, no trabalho, no lazer e principalmente na igreja, nós devemos sempre imitar o amor de Deus. E se nós não fizermos isto, nós estamos fazendo como os pagãos antigamente, o pagão não convertido, fazendo na igreja o que as pessoas fazem no mundo, com a maior naturalidade, né? Para que nós possamos imitar o amor de Cristo, fala em Efésios 5, de nós sermos filhos da luz e não sermos filhos das trevas. Os crentes devem se afastarem da escuridão que impera no mundo de hoje, mostrar como filhos da luz, que nós somos de Cristo. Está lá em Efésios capítulo 5, versículos 8 a 10. E imitar como Jesus viveu aqui nesse mundo, entre nós, é buscar apresentar amor, bondade, humildade. Este é o exemplo, né? E Paulo até alerta, em vez de desperdiçar a vida na embriaguez, nós devemos aproveitar mais o nosso tempo, louvando e honrando a Deus pelo seu amor, pela sua bondade e misericórdia, que fala em Efésios 5, versículos 13 até 21. Realmente, não há nada de atrativo em deixar de lado as nossas preferências, né? E seguir alguém que nos diz que a renúncia é uma das características dos seus seguidores. A Bíblia não revela a identidade de quem disse isso, mas a afirmação a seguir tem sido a mesma de muitos que falam e proferem aí no mundo e dizem, seguir-te-ei para onde quer que fores, né? Está lá em Lucas 9, 57. É uma responsabilidade muito grande dizer isto, né? Que vai seguir a Jesus em todo lugar que for, né? É uma responsabilidade. E aquele que professa isto, ele tem que cumprir. Tem que falar a verdade e cumprir isto. E o apóstolo, em sua epístola, ampliou ainda mais o leque, né? E nesse tema de imitar a Deus. E ele menciona o casamento. Certamente é a mais linda ilustração acerca do plano de salvação em Cristo. Mas requer assim, uma doação de cada cônjuge, né? E cada um tendo a sua responsabilidade, porque o homem se complementa da mulher e a mulher se complementa do homem. Marido e mulher representam, respectivamente, o Cristo e sua igreja.
O plano de Deus sempre foi o que o casamento seja entre um homem e uma mulher, e que ambos assumam as suas funções patrimoniais, a fim de que seja uma união sólida e estável, um só corpo, né? Que próprio Cristo falou, que está lá em Efésios 5,31. E o amor abnegado de Cristo pela igreja é o modelo para todos os maridos cristãos. Está lá em Efésios 5, versículos de 25 até 33. A proposta de Paulo não é que a mulher seja escrava nessa união, mas sim que seja amada pelo marido com o mesmo amor altruísta para Jesus e Jesus por sua igreja, onde Jesus a si mesmo se entregou por ela. Está lá em Efésios 5:25. E assim, que o marido seja respeitado e considerado também, que servir uma mulher seja uma alegria para ela. E é por isso, meu amigo, meus irmãos queridos, é que Deus tem falado com todas as pessoas pelo Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, você passa a entender mais as Sagradas Escrituras e entender verdadeiramente. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar a cada um de vocês para as mansões celestiais. Para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais morte, mais dor, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.